Olá, galera. Eu sou o professor Ayrton, do AL Concursos, preparatório para ingressar no Colégio Militar de Belém. E hoje eu preparei uma aula para falar um pouquinho sobre relações métricas no triângulo retângulo. Sendo que para a gente poder entender relações métricas, precisamos também saber outras coisas antes disso. Eu tenho que saber que num triângulo retângulo eu tenho dois catetos e uma hipotenusa. Sempre os dois menores lados do meu triângulo são os meus catetos, que eu chamei de C e B. A hipotenusa, mas como é que eu vou saber qual é a hipotenusa? Ele é o lado oposto ao ângulo reto. Cada uma desses catetos, eles têm uma projeção. Essa projeção seria como se fosse uma sombra. Essas projeções eu chamo de M e N. A maioria dos livros didáticos geralmente aparece o M aqui e o N aqui. Isso é o que menos importa. Mas por que eu gosto de colocar nessa ordem? Porque eu gosto de colocar o maior aqui, então eu coloco M, e o menor aqui eu coloco N, já que ele seria só duas perninhas, aqui três perninhas. É mais por esse detalhe. E aí, eu gosto também de destacar o seguinte, para a gente poder entender, nós sabemos que esse aqui é o ângulo reto. Esses outros ângulos eu defini por cor. Eu chamei esse aqui de ângulo azul e este aqui, ângulo vermelho. E também, do meu ângulo reto, eu tracei a altura em relação à minha hipotenusa. E vocês percebam que este meu triângulo retângulo, eu consegui dividir em outros dois triângulos menores. E aí esses dois triângulos eu trouxe para cá, chamando de triângulo 2 e triângulo 3. E eu fiz exatamente o que estava lá, olha. Ângulo azul, esse ponto aqui se tornou o meu ângulo reto, aqui é o meu ângulo reto, que está esse ponto aqui, e este ponto aqui de cima se transformou no meu ângulo vermelho. E aqui, este outro lado é o meu ângulo vermelho, aqui o meu ângulo azul e aqui o ângulo reto. E eu vou começar a comparar sempre entre dois triângulos. Aqui eu vou mostrar algumas relações. E para eu poder entender essas relações que foram feitas aqui, vocês vão ter que lembrar um pouquinho sobre semelhanças de triângulo. Lá nas semelhanças de triângulo, uma das semelhanças, eu digo que um triângulo ele é igual a outro triângulo quando eu tenho o caso lado, ângulo, lado. Então, tomando como base essas semelhanças de triângulos, nós vamos fazer essa relação usando esse caso de semelhança. Ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Tá? E aqui, a primeira relação que eu fiz foi comparando o triângulo 1 com o triângulo 2. Eu disse aqui, ó, C está para A. C está para A, assim como, quando eu for olhar o outro triângulo, eu vejo que o meu lado C ele está entre o ângulo azul e o ângulo reto. E olha, quem está entre o ângulo azul e o ângulo reto é o N. O meu lado A está entre o ângulo azul e entre o ângulo vermelho. Lá no outro triângulo, que é o triângulo 2, quem está entre o ângulo azul e o ângulo vermelho é aqui, ó, entre o ângulo azul e o vermelho, é o lado C. Então, eu posso dizer que C está para A, assim como N está para C. Para a gente verificar esta proporção, nós temos que fazer o x da Xuxa. Então, C vezes C é C ao quadrado, igual N vezes A. Com isso, a gente encontra uma relação. Usando a mesma ideia, agora eu peguei A está para B, lado, ângulo, lado. Semelhança de triângulo. Este lado A, ele está entre o ângulo azul e o vermelho. Quem está entre o azul e o vermelho? É o C. Então, eu comparei A com o C. Este lado B está entre o vermelho e o reto. Quem é que está entre o vermelho e o reto? Vermelho e o reto. O H. Aí aqui eu digo A está para B, assim como C está para H.
Vou fazer a proporção fazendo o x da Xuxa. A vezes H é igual B vezes C. Aqui criei uma segunda relação. Agora eu vou comparar o triângulo 1 com o triângulo 3. A mesma ideia. Lembrando das semelhanças de triângulo, uma das semelhanças de triângulo que a gente mais usa é a ideia lado, ângulo, lado. Peguei a mesma razão. C está para A. O lado C do triângulo 1 ele está entre o ângulo azul e o ângulo reto. Aqui, o lado azul, o ângulo azul e o ângulo reto é H. Ângulo azul e ângulo azul e ângulo vermelho, aqui vai ser ângulo azul e ângulo vermelho, lado B. E aqui eu encontro C está para A, assim como H está para B. Fazendo o x da Xuxa, terei mais uma relação, que eu vou encontrar A vezes H é igual a B vezes C. Se vocês observarem, gente, olha, esta relação é igual a essa. Por isso que algumas das relações que a gente vai encontrar, elas acabam se repetindo, né? Mas aqui eu estou demonstrando algumas. Mas essa outra relação eu coloquei A está para B. O lado A, ele está entre o ângulo azul e o vermelho. Lá no triângulo 3, quem é que está entre o azul e o vermelho? Entre azul e vermelho está o lado B. Lado B, no triângulo 1. Ele está entre o reto e o vermelho. Quem está entre o reto e o vermelho? É o M. Então, A está para B, assim como B está para M. Vou fazer o x da Xuxa aqui para verificar mais uma relação. B vezes B é B ao quadrado, M vezes A. E aí eu tenho mais uma relação. Olha, já comparei o triângulo 1 com o triângulo 2, encontrei essas duas relações. Fiz também comparação entre o triângulo 1 e o triângulo 3, encontrei essas outras duas relações. Agora eu vou comparar o 2 e o 3. E também não estou dizendo que seriam só essas duas que eu conseguiria ao comparar o triângulo 1 e o triângulo 2. Poderia fazer outras comparações. Fazendo outras comparações, eu teria outras relações métricas para poder encontrar. Lá vai. Do triângulo 2, eu disse que C está para N. O lado C está entre azul e vermelho. Eu vou verificar quem é o lado correspondente no triângulo 3. Entre azul e vermelho, aqui, está o lado B. O lado N, ele está entre azul e o reto. Quem é que está entre azul e reto? É o H. Com isso eu encontro C está para N, assim como B está para H. E aí eu faço o x da Xuxa. C vezes H igual a B vezes N. Última relação que eu fiz aqui. Eu estou dizendo que H está para N. Espera lá. O H está entre o ângulo vermelho e o reto. Quem é no triângulo 3 que está entre o vermelho e o reto? Entre o vermelho e o reto é o lado N. Está aqui. Aqui, o lado N, no triângulo 12, está entre o azul e o reto. Quem é que está entre o azul e o reto no triângulo 3? Entre o azul e o reto no triângulo 3 é o lado H. Aí eu faço o x da Xuxa aqui e encontro mais essa relação. H vezes H é igual a H ao quadrado, igual M vezes M. Com isso eu encontrei aqui, eu demonstrei 6 relações. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar em destaque só aquelas que são mais usadas nas questões.
Olha lá, de todas aquelas relações que a gente encontrou, as mais usadas são essas aqui. B ao quadrado é igual a vezes M, C ao quadrado é igual a N vezes A vezes H é igual a B vezes C, e H ao quadrado é igual a M vezes N. Claro, gente, que tentar gravar essas relações desse jeito aqui se torna muito mais complicado, não é fácil. Então, a gente cria algumas frases para ficar mais fácil. Bora verificar se a gente criando, mostrando essas frases, vocês vão conseguir gravar essas relações que são as mais usadas. Essa daqui a gente chama assim, olha. Bebê ama mamãe. Bebê ama mamãe. Para essa relação, a gente tem a frase bebê ama mamãe. Segunda relação, a gente chama assim. CC, ninguém aguenta. Essa outra relação. Até homem bonito é corno. Não é verdade, gente, que até homem bonito é corno? Pois é. Tomem cuidado, né? Porque até homem bonito é corno. E essa nossa última relação aqui, Hannah Montana. Só que não são só essas relações. A partir dessas, eu vou apresentar mais duas relações para vocês. Que essas relações é por percepção. Quando a gente tinha lá no nosso triângulo, eu mostrei que do lado A, que era a hipotenusa, tinham duas projeções. Então, eu posso dizer que A é igual a N mais N. Caracas, mas ainda tem a mais famosa de todas, que essa eu vou apresentar agora. Se eu pegar essas duas relações aqui e juntar, eu vou ter uma outra relação que ela é a mais famosa de todas. Olha o que eu vou fazer aqui. B ao quadrado, bebê ama mamãe, e CC ninguém aguenta, e vou somar. Vou pegar esta relação e vou somar com essa daqui. Então, eu vou ter aqui, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual. Como eu tenho A vezes, eu tenho AM mais AM. Vocês estudaram lá no 8º ano fatoração, deixar o fator comum em evidência. Então, lá vai. B ao quadrado mais C ao quadrado. Fator comum em evidência é o A. A, M mais N. Pera lá. Quem é N mais N? N mais N é igual a A. Então, eu posso dizer que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. Gente, e esta relação, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, esta relação é o Theil-Pitch. Theil-Pitch é assim, o pessoal fala teorema de Pitágoras. Como eu tenho uma intimidade com ele, eu chamo de Theil-Pitch. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma aplicação dessas relações em um exemplo, ok? Agora, vamos verificar de que forma nós iremos usar essas relações dentro de um contexto. Aí aqui tem, determine o valor de x no triângulo retângulo. Gente, aqui tem o meu triângulo retângulo. Aqui não tem todas aquelas informações que apareciam no outro. Olha, aqui eu chamei de lado A, lado B, então aqui eu posso chamar de lado C, ok? Eu tenho que saber quem é o 25 e tenho que saber quem é o 9. O 25 é o maior
Lado, ele é o lado oposto ao ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto, lembra que isso aqui, então, oposto a A, lado A. Oposto a C, lado C. Esses dois lados eram as projeções, onde eu chamei de N e esse aqui, N. Então, vamos definir as coisas. A igual a 25. N igual a 9. E o meu x que eu quero encontrar nada mais é do que o C. Então, nós iremos encontrar o valor de x. Gente, nós temos o valor de A, nós temos o valor de N e nós queremos encontrar o x, mas o x nessa questão é o valor de C. Aí nós vamos olhar lá nas relações e verificar qual é das relações que melhor se enquadra para substituir esses valores ali. E se eu perceber, depois que a gente começa a correr muito, a fazer alguma atividade física, e se a gente não se preparar muito bem, se a gente não estiver bem preparado, usado assim, algum protetor, né? Não tem quem aguente, porque ó, CC, ninguém aguenta, gente. Caracas, olha, CC, ninguém aguenta. Aí que vem a ideia da gente poder saber as frasezinhas que eu estava falando. CC, ninguém aguenta, gente. CC, ninguém aguenta. CC, ninguém aguenta. Quem é o C? O C é o x que a gente quer encontrar. Então, x ao quadrado é igual. Quem é o N? 9. Vezes o 25, que é o A. Eu vou fazer x ao quadrado é igual a 9 vezes 25. 9 vezes 25 é 225. X ao quadrado. O inverso da potência é a raiz. Então, eu vou dizer que x é igual a raiz quadrada de 225. X é igual a raiz quadrada de 225 é igual a 15. Então, eu descobri que o valor desconhecido era igual a 25. Aí eu comecei a mostrar a aplicação das relações dentro de um contexto. Eu espero que tenham entendido. Ficou alguma dúvida, gente? Vai lá nos comentários, diz, olha, professor, tal parte eu não entendi, tenta explicar tal assunto, tenta detalhar mais alguma coisa que eu vou tentar, na medida do possível, auxiliá-los. Beleza, gente?